Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula então, aqui com o professor Danilo. E essa aula é o fechamento dos trabalhadores. A gente viu durante as aulas, né, durante o curso na faculdade, algumas aulas aqui, né, nós começamos lá com princípios, começamos falando depois dos requisitos de relação de emprego, né, que empregado é quem toma chopp, lembram? Então, falamos dos requisitos e aí começamos a analisar os trabalhadores, né? Autônomo, eventual, avulso, temporário, estagiário, trabalhador doméstico, rural, né? A mulher, o menor, que são os trabalhadores que mais geram discussão na prática, né? E também analisamos alguns trabalhadores especiais, alguns trabalhadores que têm um pouquinho de diferença ou não são tão comuns no dia a dia, como a mãe social, o índio, o jogador de futebol, o advogado empregado o trabalho escravo. Agora, a gente precisa então encerrar isso e tem algumas observações importantes sobre o tema de trabalhadores que a gente precisa saber, tá? E aí, encerrando essa aula, a próxima aula a gente já vai entrar em empregador, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre a questão do empregador, tá bom? Bom, é, nos slides de vocês, eu sempre relato os slides porque eu disponibilizei para vocês na nossa primeira aula, na semana passada agora, eu disponibilizei para vocês os slides até essa parte aqui, que é as observações importantes, até o final. Então, o que eu vou falar hoje são os últimos 4 slides, né? Depois de trabalho do menor e aprendiz, perdão, depois de mãe social, de trabalhador escravo, nós vamos ter esses slides aqui. Então, são os últimos 4 slides da nossa apostila. Lembro que a apostila já foi postada inteirinha, toda ela no portal do aluno para vocês desde o começo do ano. Então a gente já está usando essa apostila desde o começo do ano e vamos usá-la o ano inteiro. E é lógico, eu vou atualizando conforme a legislação vai sendo atualizada. Tá? Então, na sala virtual, eu postei uma parte, porque ela é muito pesada, então eu estou colocando algumas aulas e aí eu vou postando em partes para vocês. Então, os primeiros slides foram é, desde o início das nossas aulas, né, na faculdade, até essa parte aqui de observações importantes, tá? E aí depois eu vou postar a parte de empregador em diante, vou postar as próximas aulas lá, tá bom? Então quem tiver com os slides aí, são os slides 65, 66, 67, 68 que eu postei na nossa sala virtual, slides coloridos, tá? Se você imprimiu preto e branco, procura aí depois de trabalho escravo, a gente vai começar a ver isso aqui. Bom, quais são as observações importantes que a gente tem para falar em relação ao trabalhador? Primeiro, eu coloquei para vocês aí quando o trabalhador ele é promovido ou ele sobe a um cargo de diretoria na empresa. Como é que fica esse contrato dele, né? Então eu tenho um empregado e esse empregado vai crescendo na empresa, né? E com o tempo ele chega a ser um diretor da empresa. Como é que fica esse contrato, né? Se ele é um diretor, mas ele continua subordinado às regras da empresa, ele continua com o vínculo. Ele continua com o vínculo, né, de emprego normal. Só que aí, se ele é um cargo de confiança, né, e ganha pelo menos 40% a mais do que ele ganhava antes, ele está fora do controle de jornada. Então, pode acontecer do empregado começar ali como, sei lá, chão de fábrica, como boy, e ir subindo na empresa e chegar à sua diretoria. Tá? Só que o detalhe que a gente vai ter que analisar é a questão da subordinação. Se ele for ainda um diretor, mas aquele diretor, aquele supervisor de um setor que continua tendo subordinação, ele vai ser um cargo de confiança, continua tendo vínculo normal, né? E passa muitas vezes a não ter controle de jornada, não ter hora extra pelo cargo de confiança que ele exerce. Agora, qual é a questão que eu quero colocar para vocês? Que existe a possibilidade deste empregado chegar à presidência, à diretoria máxima da empresa. E aí a subordinação não fazer mais sentido algum. E aí ele não ser mais subordinado. E aí, neste caso, o que acontece com o contrato dele? Bom, ele começou como boy e hoje ele é o presidente da empresa. Ele não tem mais subordinação. O contrato dele fica suspenso. Então, quando o empregado chega ao topo, tá? A empresa, e neste caso, chegando ao topo, o contrato dele fica suspenso, porque está ausente a subordinação.
Então, quando está ausente a subordinação, tá? Esse empregado, então, o vínculo dele fica suspenso e aí ele não vai ter direitos trabalhistas neste período. Então, isso está na súmula 269. Então, acompanha comigo o primeiro slide aí. O diretor da sociedade é visto como alguns como órgão da entidade e não empregador. Todavia, pode ser reconhecido o vínculo de emprego se presente todos os requisitos. Então, vamos para a súmula 269. Até coloquei que já caiu na prova da OAB. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato suspenso. Suspensão, pessoal, a gente está discutindo muito isso aqui nessa situação do coronavírus, né? Contrato suspenso, o empregado não vai trabalhar e não vai receber. No caso dele, ele vai receber um prolabore, ele não vai receber, lógico ali que ele vai receber alguma coisa, mas não um salário. Entendeu? Quando o contrato é suspenso, não há pagamento de salário. É claro que ali ele, como é presidente, ele vai receber uma verba que não é considerada salário, porque ele passa a ser praticamente o chefe geral, ele não tem subordinação. Então, no caso do coronavírus, se aquela medida provisória tivesse sido aprovada com aquele artigo 18, né, que falava da suspensão do contrato, qual que é o problema? O problema é que o contrato, quando suspenso, não gera pagamento de salário por parte do empregador. Então, o empregado não receberia esse salário. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que essa súmula fala? O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem um respectivo contrato suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, porque é suspensão. Se fosse interrupção, aí sim. Nós vamos ver depois, a gente fala em contrato de trabalho, os efeitos do contrato, quando que interrompe, quando suspende. Eu já estou adiantando para vocês que interrupção, o empregado não trabalha, mas ganha salário. Suspensão, ele não trabalha e não ganha salário. Neste caso aqui, ele vai ter um prolabore, vai ter uma remuneração, mas que não vai ser chamado de salário. Tá? Salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então veja, a súmula coloca um salvo. Ela começa falando que não, o contrato fica suspenso, que não se computa o tempo de serviço, né, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, quer dizer, se a subordinação jurídica existir, o vínculo continua. Então, a questão sempre vai ser essa. Se o empregado que foi promovido à diretoria, à presidência da empresa, mantém a subordinação, mantém o vínculo. Não mantém a subordinação, contrato suspenso, esse período não é contado como tempo de serviço. Tá? Tudo bem? Aí vem o finalzinho do slide, eu coloco para vocês lá, que é uma pergunta que é comum, né? Alguns alunos do penal fazerem, quem gosta de penal. Presidiário que trabalha para diminuir a pena não é empregado do Estado. Porque o que acontece? Nós sabemos que existem aquelas penitenciárias modelo, né? Onde o presidiário trabalha numa empresa ali, né? E o salário que ele recebe vai ser para a família e para a família da vítima, né? E a cada, se não me engano, 3 dias que ele trabalha, reduz um, né? Então a gente tem essa questão quando se fala da prestação de serviço para o Estado. Então veja, pessoal, quando eu tenho uma relação dessa, o presidiário não vai conseguir vínculo com o Estado, porque o que o Estado está fazendo é um auxílio, ou seja, ensinando uma profissão para ele, capacitando, né, fazendo o seu papel para socializá-lo, né, ou melhor, ressocializá-lo, e quando ele sair, ele tem um ofício, algo para fazer. Né? Então, neste caso, ele não consegue vínculo de emprego com o Estado. Tá? Ele vai ter uma relação empregatícia com a empresa vai estar dentro da legislação, né, vai pagar para ele o salário que a legislação determina, né, mas ele não tem vínculo com o Estado, porque há uma intermediação aí, o Estado é quem faz essa parceria com a empresa, tá bom? Então, presidiário, quando está trabalhando como parte de ressocialização, né, dentro de um presídio, ele não consegue vínculo com o Estado. Lembra que para conseguir vínculo com o Estado tem que prestar concurso público, a não ser que seja cargo comissionado, né? Cargo de confiança, igual ministro, secretário, tudo bem. Mas se não for esse cargo de confiança, tem que prestar concurso público, senão não consegue vínculo. Tá? Então esse é o primeiro slide nosso sobre esse tema. Tá? É o slide aí 65. Tudo bem? Bom, o slide 66, ele fala um pouquinho de algumas questões polêmicas. Por exemplo, a relação do pastor com a igreja, do padre com a igreja. E aí? Tem vínculo ou não tem? Então, a jurisprudência, né, a doutrina, o entendimento que se tem é que o padre, o pastor, o ministro de confissão religiosa, eles não têm vínculo empregatício com a igreja. Esse é o entendimento que prevalece.
Porque existe uma autonomia deles, né, em desenvolver a atividade, né? Então, assim, não há uma subordinação em relação à instituição, ele tem que cumprir algumas regras que são padrões, né? Mas não existe uma subordinação. Porém, isso mais ligado às igrejas evangélicas, né? A igreja católica, eu nunca vi um padre processando a igreja católica. Tá? Eu nunca vi na jurisprudência essa questão de vínculo com a igreja católica. Mas no caso das evangélicas, a gente vê. A gente vê pastores processando igrejas evangélicas, pedindo vínculo e conseguindo vínculo. Porque o pastor prova na justiça que ele tem todos os requisitos do vínculo, que ele é subordinado juridicamente, inclusive tem meta, e eu já vi várias decisões assim, tem meta para arrecadar dízimo. Então, o judiciário, ele analisando essa questão, vendo que o pastor provou o chope, né? Tomou o chope, que nós falamos, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física, pessoalidade, que os requisitos estão presentes, que a subordinação ali é realmente presente, a subordinação jurídica. Né? Vários juízes do trabalho e tribunais têm reconhecido o vínculo de emprego do pastor com a igreja evangélica. E isso tem, se vocês pesquisarem, vocês vão achar algumas. Tá? Algumas. Então, quando a gente coloca pastor e igreja, padre e igreja, ministro de confissão religiosa e igreja, a gente vai ter que sempre analisar esses requisitos do vínculo empregatício. Né? Estou tentando tomar cuidado com o microfone aqui para não ficar barulho. A gente vai ter que tomar cuidado com esses requisitos do vínculo empregatício para que possa, então, analisar com cuidado para ver se existe o vínculo ou não. Mas se a subordinação jurídica estiver presente, o judiciário tem os requisitos do vínculo? É pastor e igreja? Tem vínculo. Já vi casos, pessoal, do pastor nessa ação trabalhista pedir até devolução dos dízimos que ele deu. E aí o judiciário falou, não. O juiz falou, não, a devolução dos dízimos, não. Se você pregava o dízimo no púlpito e as pessoas davam o dízimo e você dava, a igreja não tem que te devolver o dízimo. Né? Então, assim, se vocês buscarem na jurisprudência, vocês vão achar vários casos envolvendo isso, né? Porque os pastores provavam assim que eles tinham que usar um uniforme da igreja, que eles tinham horário para ir, que eles tinham uma meta de dízimo para cumprir, que eles eram cobrados em relação a isso. Então aí o judiciário viu, né, e falou, olha, neste caso realmente não tem como negar, existe o vínculo empregatício. E reconheceu o vínculo, a empresa teve que pagar todas as verbas trabalhistas. Né? Então isso é uma questão que a gente tem que se colocar mesmo, porque hoje existem muitas igrejas de várias denominações, né? E vocês podem se deparar com uma situação dessa, até com uma assessoria jurídica para a própria igreja, né? Então tomar esse cuidado. Então eu coloco para vocês ali, ó, padre, pastor, ministro de confissão religiosa não é empregado, pois serve à sociedade, tá? Porém já há decisões judiciais reconhecendo o vínculo entre pastores e igrejas evangélicas, que é o que eu expliquei para vocês agora. Ainda as igrejas não estão impedidas de terem outros empregados. Então, quer dizer, o problema da igreja é mais com o pastor, porque com os outros empregados ela reconhece, ela anota na carteira mesmo, né? Com o secretário da igreja, com o pessoal do administrativo, com o pessoal que auxilia, né? Tem os voluntários também na igreja, os voluntários aí não tem vínculo, tá, gente? O pessoal que faz voluntariado aí não tem vínculo. O diácono, né? Esses não têm vínculo, mas existem os secretários, existem pessoas que trabalham mesmo para a igreja, e aí eles têm vínculo com a igreja, e a igreja tem que anotar na carteira e tem que pagar todas as verbas. Tudo bem? Filho pode ser empregado do pai? Pode, desde que. Filho pode ser empregado do pai, esposa pode ser empregado do marido, desde que presente os requisitos do vínculo. Tá? Então é perfeitamente possível. O que a gente viu aí? Recentemente, uma filha de uma senhora idosa, que a menina cuidava, a moça cuidava da mãe, né? Os irmãos, ela tinha vários irmãos, né? Ela morava nos fundos da casa da mãe e cuidava da mãe. E aí os irmãos, então, sofreram a ação trabalhista dela. Ela, depois que a mãe faleceu, processou os irmãos. E aí questionou isso, né? Que ela era empregada, que os irmãos davam uma remuneração para ela, mas o judiciário entendeu que ali não havia subordinação, que ela estava realmente auxiliando a mãe e não havia subordinação jurídica com os irmãos, e aí não reconheceu o vínculo, tá? Mas é possível. Eu posso ter uma empresa e meu filho ser registrado nela, eu posso ter uma empresa e minha esposa ser registrada nela. Se os requisitos do vínculo estão presentes,
sem problema algum. Né? A questão que a gente coloca é duas questões polêmicas. A questão da mulher, né, que é registrada muitas vezes, o marido registra com o intuito de fraudar, porque ele registra, mas ela efetivamente não trabalha, só que aí ele pensa, eles projetam um filho, né, eles querem ter filho, registra ela para que ela possa usufruir da licença maternidade. Aí ele paga a licença maternidade com ela, para ela, né, paga para ela, coloca um salário alto, paga para ela, entre aspas, né, e fica com esse crédito junto ao INSS e abate esse crédito no INSS. E na verdade ele foi uma fraude, né? Então, infelizmente o Estado está sujeito a essa fraude, porque não há impedimento da mulher ter vínculo com o marido, né? Outra questão, a mulher muitas vezes pede vínculo como doméstica, por ter convivido, isso acontece muito nas separações, né? Isso já aconteceu, hoje não acontece mais porque o judiciário já pacificou, né? A mulher está ali nervosa, irritada porque o marido arrumou outra e tal, e ela propõe uma ação trabalhista, né? Discutindo que ela foi doméstica, teve que lavar, as ações elas falam, tive que lavar, não fala o nome, né, sujo assim, tive que lavar para esse safado, arrumar a casa, limpar, lavar a roupa dele, e agora não vou receber nada. Então, quer dizer, isso já foi discutido algumas vezes, né, na justiça, e o judiciário falou, não, neste caso não havia vínculo trabalhista, isso era uma relação conjugal, havia uma sociedade conjugal ali, e aí não há vínculo empregatício. Então isso também já foi discutido, mas não há vínculo de emprego. Tá? O empregado pode ser acionista da empresa, mas quando assume o controle com participação majoritária nas cotas, há a descaracterização do vínculo. Isso aqui é a descaracterização do vínculo. Isso é o que basicamente nós falamos na súmula 269, mas aqui a ideia é que o empregado, neste caso que eu estou colocando, ele deixa de ser empregado. Lá, ele é empregado, mas ele é o presidente da empresa, ele não tem subordinação. Então, ele é um trabalhador, um empregado que deixa de ter subordinação. E o contrato dele fica suspenso pela ausência de subordinação. O que eu estou querendo colocar aqui é que ele passa a ser o dono da empresa, ele passa a ter o controle acionário. Aí não tem como ter vínculo com ele mesmo. Então, aí há a descaracterização total do vínculo. Aí não tem como ter vínculo porque ele passa a ser o dono, ele não é o presidente da empresa. Porque eu posso ter uma empresa SA e eu não tenho as cotas, a maioria das cotas e sou presidente dela. Então eu não vou ter vínculo porque meu contrato está suspenso, porque eu não tenho subordinação, né? Mas eu não sou dono da empresa, eu sou presidente. Agora, no caso de eu comprar a maioria das cotas sociais dessa empresa, né, eu não sou, eu sou dono dessa empresa, eu não tenho mais vínculo mesmo empregatício, porque eu passei a ser o dono, então a subordinação sumiu, né? Então não é só a suspensão, o contrato acaba sendo extinto, porque eu sou o dono, eu deixo de ter qualquer relação comigo mesmo, né? Então aí no caso, se o empregado comprou, né, se ele é o sócio majoritário da empresa agora, aí descaracteriza o vínculo empregatício, tá? Outra questão que, né, se as eleições forem mantidas para esse ano, né, se tudo acontecer, se não forem prorrogadas e tal, né, nós vamos ter a discussão dos cabos eleitorais, né? E aí, cabo eleitoral é empregado ou não é? Né? É só a gente pensar um pouquinho, os congressistas, né, não iam fazer uma lei, né, que prejudicassem a eles mesmos, né? Então é claro que cabo eleitoral não tem vínculo empregatício, né? Infelizmente, cabo eleitoral não tem vínculo empregatício. Então tá ali para vocês, ó. Apesar da discussão doutrinária, por quê? Porque existem os requisitos do vínculo. É claro que existem os requisitos do vínculo, né? Mas é igual estagiário. A lei diz que não é, a lei diz que não é. Então, o artigo 100 do Código Eleitoral, da Lei 9.504 de 97, esse artigo 100, né? Ele privilegia a classe política ao determinar que não gera vínculo de emprego a prestação de serviços para candidato ou partido. Então, nesse período de eleição, que a gente tem vários cabos eleitorais contratados, né, para trabalhar nesse período, a legislação diz que não gera vínculo empregatício. Tá bom? O trabalho voluntário, nós já falamos, tem uma leizinha, acho que é a Lei 9.608, né? Já passei em sala para vocês, nós já comentamos essa lei. São 3 artigos, né? Quando nós falamos do vínculo, eu disse que o trabalhador voluntário, ele não é empregado, não tem vínculo, porque não existe onerosidade. Ali no trabalho voluntário não há onerosidade. Eu não remunero o trabalhador voluntário. O que ele vai ter no máximo, tá,
é ressarcimento de despesas. Então, o máximo que eu vou fazer é ressarcir as despesas que ele comprovar a ter. As despesas que o trabalhador voluntário comprovar a ter, a lei fala, pode ressarcir. Tá? Fora isso, não tem onerosidade, porque o trabalho é voluntário. Igual eu falei para vocês, o diácono de uma igreja. Né? Pelo menos os diáconos que eu conheço, todos são voluntários. Então, ele não vai conseguir vínculo de emprego com a igreja, porque o trabalho dele é voluntário, não tem onerosidade. Né? No máximo, ele vai poder ser ressarcido de despesas que ele possa ter tido, né, em razão do trabalho voluntário. Lembra que a lei é curtinha, né? Então, a lei é clara nesse sentido, a lei é bem clara. Não há vínculo de emprego, acho que está no primeiro artigo já dela, que não há vínculo de emprego ali. São 3 artigos a lei, 3 artigos. Então, o primeiro artigo já está falando que não tem vínculo empregatício. Tá aí, ó. Artigo 1º, não tinha nem olhado aqui direito. Artigo 1º da Lei 9.608 de 98. Não tem vínculo, tá? E a associação de cooperativa? Cooperativa, como é que fica, né? Pessoal, a cooperativa pode ter empregado, a secretária, as pessoas, os vigilantes, as pessoas que prestam serviço para a cooperativa, né, esses que prestam serviço para a cooperativa, têm vínculo de emprego com a cooperativa. Tá? Então são empregados da cooperativa. Tem anotação na carteira, recebem tudo. Mas os associados da cooperativa, a cooperativa de prestação de serviço principalmente, ela tem associados. Então ela vai prestar serviço para outras empresas. Quem vai prestar o serviço? Muitas vezes os próprios associados. Então, na lei de cooperativa, na própria CLT, eu coloquei para vocês ali artigo 442, parágrafo único da CLT, e nessa lei 12.690 de 2012, que é a lei das cooperativas, tanto nessa lei quanto na CLT, está claro que se o associado é associado mesmo, eu sou associado da cooperativa, e a cooperativa, então, é uma cooperativa verdadeira, não é fraudulenta, e nós, associados, prestamos serviço para outras empresas, o associado não terá vínculo de emprego nem com a cooperativa, nem com o tomador de serviço, nem com a empresa que contratou a cooperativa. Então, o associado não tem vínculo de emprego nem com a cooperativa, nem com o tomador de serviço. O problema é que, às vezes, a gente tem cooperativas fraudulentas. Cooperativas que são criadas por uma pessoa, por 2, 3 pessoas, né, por sócios. Eles pegam todos os empregados e colocam como associados, né, e, na verdade, esse cara não é associado. É o que a gente vê, às vezes, até escritório de advocacia. Né? Só para não falar de associação, mas às vezes você pega o escritório de advocacia, que todo advogado ali é associado. Tem lá 0,1% da sociedade. Mas ele não é sócio, ele é empregado. Ele está lá no quadro societário para falar que é sócio, mas não é, ele é empregado. Então, às vezes, acontece de uma cooperativa, né, ter isso também. Eu tenho 2, 3 lá que são os donos, e todo mundo que eu chamo de associado, na verdade, eram meus empregados. Eles que vão trabalhar, eles vão prestar o serviço. Nesse caso, é fraude. Se é fraude, o associado, neste caso, provando a fraude, o ônus vai ser dele, a fraude, o ônus é sempre de quem alega, ele vai conseguir vínculo com a cooperativa. Então, quando eu tenho fraude, aí muda tudo. Tá? Mas se eu tenho uma cooperativa e realmente tenho associados, o associado não consegue vínculo com a cooperativa nem com o tomador de serviço. Mas se existe fraude nessa relação, ou seja, existe um vínculo de fato, o princípio da verdade real é que existe uma relação de emprego, que esse associado nunca foi sócio de verdade, aí esse associado vai conseguir vínculo com a cooperativa e as empresas que tomaram serviço vão ser responsáveis solidárias por isso, porque houve fraude. Então, quando tem fraude, as coisas mudam de figura. Tá? Aí envolve as empresas que fizeram parte disso como solidárias, a cooperativa passa a ser empregadora. Aí muda a figura. Tá? Mas é para vocês terem isso em mente, que é muito comum a gente ter essas discussões, né, em relação às cooperativas. Então, o associado de uma cooperativa não tem vínculo com ela e nem com o tomador de serviço. Tá? Ele vai ter direitos, tá, gente? Ele tem alguns direitos no artigo 7º da lei 2.690, ele tem alguns direitos que a cooperativa tem que pagar para ele, né? Mas ele não é empregado, tá? A não ser que tenha fraude. Então, que fique claro isso, tá bom? E o último slide eu coloco ali para vocês, ó. Dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais, então a lei 13.352, a lei 13.352, de 27 de outubro de 2016, dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem atividade de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Essa lei regulamenta o seguinte:
ela regulamenta uma parceria, que o salão de beleza pode fazer um contrato de parceria com o cabeleireiro, com a esteticista, aí o salão vai ficar responsável por recolher todos os encargos, todos os impostos e depois vai fazer o rateio conforme ficou determinado no contrato de parceria. Mas o contrato de parceria está deixando claro que é uma parceria, ou seja, o cabeleireiro não é subordinado ao salão. O cabeleireiro vai definir o dia que ele não vai trabalhar, os horários que ele trabalha, muitas vezes os equipamentos podem ser até dele, né? Existe uma parceria. Agora, se eu tenho um cabeleireiro, uma esteticista que é subordinado às regras do salão, tem que pôr o uniforme que o salão determina, né? Tem horário para cumprir, quem determina o horário, a agenda do cabeleireiro é o salão. Eu tenho um vínculo de emprego. Então, se eu tivesse contrato de parceria e o empregado provar que esse contrato era uma fraude, que na verdade esse contrato foi feito só para burlar, tá? Aí ele consegue o vínculo. Então a questão do vínculo é se ele provar os requisitos mesmo do chopp. Se estiverem presentes todos os requisitos, ele consegue o vínculo. O contrato de parceria é porque, na maioria das vezes que os cabeleireiros e as esteticistas pediam vínculo, elas não ganhavam. Elas não ganhavam porque o salão deixava claro o quê? Que quem mandava na agenda era o profissional. O salão funcionava em tais dias da semana, né? Então ele abria, sei lá, de segunda a sábado, mas quem definia o horário de atendimento, de agenda, era o próprio cabeleireiro. Não havia a subordinação jurídica entre o salão e o cabeleireiro. Quando isso ficava demonstrado, quando o salão demonstrava isso, o juiz então não reconhecia o vínculo. Mas em várias outras ações tinha reconhecimento do vínculo, em várias outras, porque o salão não conseguia descaracterizar essa subordinação. Tá? Então hoje existe uma lei que regulamenta esse contrato de parceria, que os salões podem fazer, os salões vão ficar responsáveis pelos recolhimentos, pelos encargos, e depois repassar o que sobrar ali, né, vão ratear entre o salão e o cabeleireiro e a esteticista, tá bom? Então, quer dizer, tomar cuidado. Se a parceria de fato existe, fazendo esse contrato, o salão está seguro, o cabeleireiro também está amparado. O problema é que se a parceria não existe, né, o cabeleireiro é empregado de fato, ainda que eu tenha esse contrato na mão, vai existir a possibilidade do empregado provar a fraude e descaracterizar. Mas aí o salão está amparado. Se o salão fez o contrato de parceria, quem vai ter que provar que esse contrato não é fraude, não vale, é o cabeleireiro. Então os salões têm feito já com frequência esse contrato de parceria para evitar justamente o vínculo de emprego, né? E a Lei 13.363, de 25 de junho de 2016, ela alterou o CPC, até separei para vocês aqui. É o artigo, quem quiser anotar aí, 313 do CPC, o inciso 9 e 10, artigo 313 do CPC, inciso 9 e inciso 10. Ele diz o seguinte: suspende-se o processo, inciso 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Então veja, vai ocorrer aqui a suspensão, né, do processo, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responder pelo processo, processo constituir a única advogada da causa. Então, se a mulher fica grávida, né, ou ela adota uma criança, aqui vocês vão ver mais para frente que ele vai falar que essa suspensão para a mulher é de 30 dias, é o parágrafo 6º, 313, parágrafo 6º. No caso do inciso 9º, o período de suspensão será de 30 dias, tá? E se o homem, então, é o responsável pelo processo, né, o advogado, veja bem, a mulher ficou grávida e adotou. Ela é a única advogada no processo. A procuração só está no nome dela. Porque se for um escritório com um monte de advogados, isso não acontece. Eu sou o único patrão, eu advogo sozinho, não tenho advogados, sócio, eu advogo sozinho. E eu sou homem, se você pai. Também, para mim, existe a suspensão do processo. Se eu provar que eu sou pai ou adotei uma criança, né, eu tenho a suspensão desse processo, né, se eu for o único advogado na causa. A mulher é a mesma coisa, se ela for a única advogada na causa. A mulher, o parágrafo 6º do 313 fala que é 30 dias e o homem fala que é 8 dias. Tá? Então, no caso dos pais, né, terem aí uma criança ou adotarem uma criança, no processo, se eles forem os únicos, né, o único advogado da causa, a mulher consegue a suspensão por 30 dias do processo e o homem consegue 8 dias. Tá? Eu acho injusto com o homem, porque a gente trabalha e ajuda igual a mulher. Né? Então, acho que tinha que ter a suspensão igual. Mas a legislação colocou essa distinção. Né? Nós temos uma diferença
de licença maternidade, licença paternidade também, nós já comentamos em sala, licença maternidade é 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 60, que dá 180, e a licença paternidade é 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 15 dias, que dá 20 dias. Então, olha a diferença, a licença maternidade pode chegar a 180 dias, e a licença paternidade no máximo em 20 dias. E aqui não é diferente. A mulher consegue uma suspensão de 30 dias no processo e o homem consegue uma suspensão de 8 dias no processo. Tá? Bom, para a gente arrematar, né, esse tema que eu separei para vocês, eu coloquei para vocês aí no Word uma pergunta que caiu na OAB. Eu estou tentando todas as aulas separar uma perguntinha que caiu em OAB, às vezes 2, 3 perguntas, trabalho do menor eu coloquei 3 perguntas, né? E aí eu quero que vocês abram o Word aí, se vocês puderem, abram o arquivo que eu coloquei na sala virtual e que acompanhem comigo, tá? Para eu não ficar lendo também, ficar uma coisa muito maçante. Eu vou ler com vocês, tá? Mas igual no trabalho do menor, eu dei uma lida um pouco mais rápido, porque eram 3 questões. Aí, se o vídeo ficar muito pesado, a gente corre o risco de perder esse vídeo. É complexo o negócio. Mas, enfim. Questão 1. Coloquei para vocês aí uma questão. Vou ler aí. Lima, empregado do banco Alto Investimento SA. Essa pergunta caiu na OAB de 2016, o último exame de 2016, tá? Na OAB. Lima, empregado do banco Alto Investimento SA, iniciou a carreira como contínuo. Contínuo era o office boy antigo dos bancos, eles chamavam de contínuo. A pessoa começava como boy, tá? Era o office boy. Em razão da brilhante carreira que realizou, né, foi recentemente eleito diretor-presidente da instituição. Então ele começou como boy, desenvolveu uma carreira brilhante e chegou à presidência, né, diretor-presidente. Diante do exposto, responda aos itens a seguir. Aí tem 2 questões. A. Qual o efeito jurídico da eleição no contrato de trabalho de Lima? Ou seja, como ele foi eleito diretor-presidente, que efeito isso gera no contrato? Nós vimos aqui. Né? O contrato ele é suspenso. Súmula 269 do TST. O contrato é suspenso. Por quê? Porque vai faltar a subordinação. Então eu tenho que alegar que o contrato dele é suspenso, citado súmula 269 do TST, e também o artigo 3º da CLT, porque o artigo 3º que fala que tem que ter a subordinação jurídica, né? Então não tem a subordinação jurídica aqui. Então o contrato dele fica suspenso, tá? Ele vai receber, mas não vai receber salário, né? A gente não chama de salário nesse caso aqui, né? E a letra B, para a gente finalizar, analisa os efeitos da eleição na jornada de trabalho intensa que Lima passará a cumprir. Então quer dizer, se ele é o presidente, né, ele não tem controle de jornada, ele não vai ter hora extra. Tá? Então, quer dizer, o contrato dele está suspenso porque ele não tem subordinação, consequentemente, ele não tem controle de jornada. Então, ele não vai ter controle de jornada aqui, obviamente, ele não vai ter direito às horas extras, tá bom? Então, o objetivo aqui é que vocês entendam que é uma questão que veio numa prova, num tema, do primeiro tema que nós comentamos hoje, tá? Então, ele, na letra A, ele foi eleito diretor-presidente, não tem subordinação jurídica mais, contrato suspenso, súmula 269. E a letra B, os efeitos aqui, no caso da eleição, ele não vai ter controle de jornada, ou seja, ele não vai ter direito às horas extras, tá bom? Pessoal, então agora a gente encerra a parte dos trabalhadores, né, os temas importantes, e nós vamos começar empregador. E depois eu vou dar mais uma olhada, ver se tem algum tema que passou, né, que eu gostaria de falar, mas eu acho que não, tá? E aí a gente começa empregador, tá bom? Na próxima aula com conceito de empregador, poderes do empregador, tá bom? A gente começa na próxima aula. Até mais, bons estudos para vocês e tirem as dúvidas comigo no WhatsApp.